Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula. O tema de hoje é o período entre guerras. O foco vai ser o que? Os governos totalitários. Tanto o governo totalitário de direita quanto os governos totalitários de esquerda. Eu vou mostrar para vocês de forma geral o que é um governo totalitário e depois eu vou entrar nos governos de esquerda e direita de forma mais específica. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, fica aí no canal. Os governos totalitários, eles são típicos do período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ok? De modo geral, sim, eu posso dizer que existem, sejam eles de direita ou sejam eles de esquerda, existem algumas características comuns a todos. Governo intervencionista, governo nacionalista, governo que vai usar a cultura, para manipular as massas, governos que são extremamente o quê? Conservadores, ok? Isso é uma característica geral. Agora eu tenho governos de direita e governos de esquerda. Tem galera na internet que briga, se mata por causa disso, direita e esquerda, e eles trocam tudo, pelo amor de Deus. Gente, para. O que eu vou falar aqui é de direita e é de esquerda. Tem gente que quer colocar, por exemplo, Hitler como sendo de esquerda, e não era, ele era de direita. Ah, mas o partido era Partido Nacional Social. Não, ele era de direita. Para de falar besteira, ok? Tá? Colocar que o Hitler era de direita, eu vou apagar do comentário aqui embaixo. Pelo amor de Deus, tá bom? Que o Hitler era de esquerda, o Hitler era de direita, ok? Beleza, vamos lá então. Governos totalitários de direita. Surge no período entre guerras, 1919 a 39. Nessa época aí, gente, vai ter uma descrença muito grande na questão do liberalismo. Por quê? Porque eu votei em 29, a famosa crise de 29. E até 29, os economistas achavam que a grande solução do mundo era o liberalismo. Só que, com a quebra da Bolsa, eles perceberam que só com o intervencionismo eles poderiam sair da crise. Então tinha uma descrença muito grande com o liberalismo nesse período dos governos totalitários, tá? A burguesia vai apoiar os governos totalitários de direita com medo do socialismo. Na Alemanha eu vou ter o nazismo, direita. Na Itália eu vou ter o fascismo, direita também. Totalitarismo de esquerda eu vou ter na União Soviética com o Stalin. Então assim, ó, esse slide aqui traduz bem, pelo amor de Deus, grava para não falar besteira. Então, ó, totalitarismo de esquerda, olha lá, vermelhinho, eu tenho o Stalin. Totalitarismo de direita, azulzinho ali, eu tenho Mussolini na Itália e eu tenho o Hitler. Ambos governos autoritários, governos manipuladores, governos centralizados, discursos nacionalistas, mas o de esquerda defende o socialismo e o de direita o sistema capitalista. Deu para entender? Vai me falar que o Hitler é de esquerda, eu vou matar você, beleza? Tudo bem. Vamos começar então pelos princípios, pelo governo totalitário de direita. Quando eu falo governo de direita, eu tenho ali Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha. Vamos começar pelo Adolf Hitler, tá? Então, nós já estudamos como que o Hitler chegou ao poder. O Hitler, ele vai se aproveitar, ele vai tentar, antes com o Putsch de Munique, ele vai tentar dar um golpe, tomar o poder à força, vai perceber que não vai dar certo, Ele vai começar a tentar chegar no poder por vias tradicionais. O partido dele, que tinha um discurso autoritário, radical, vai começar a ganhar mais adeptos, E o presidente, o Hindenburg, ele vai convidar o Hitler para se tornar chanceler. Quando acontece isso, ele chega ao poder. E aí, meu amigo, batata, Dá para imaginar o que vai acontecer. Ele vai se tornar um ditador. Pouco tempo depois, o presidente morre, coincidentemente, Interessante, mas tudo bem, beleza, tá? O Hitler, ele era, veja no slide ali,
O Hitler, ele era líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Por isso a galera fala que ele era de esquerda, mas não tem nada a ver. É só o nome do partido, galera, tá? E outra coisa que eu não posso esquecer é o quê? É que ele vai escrever toda a ideologia nazista. Ele vai escrever no livro, um famoso livro chamado Minha Luta, Mein Kampf, né? Que ele vai colocar no papel todas as ideologias, tudo aquilo que ele achava que deveria acontecer na Alemanha. O livro Minha Luta, que ele vai escrever enquanto ele esteve preso, quando ele tentou dar um golpe lá, o Putsch de Munique, na década de 20. Então ele escreve esse livro aí, que é a Bíblia, digamos assim, do nazismo, tá? Então esse livro aí, eu vou colocar um slide, os princípios que ele coloca no livro é o que? Ele vai falar que o liberalismo, que o individualismo enfraquece a nação, então tem que acontecer um intervencionismo, tá? Ele fala que a democracia e o comunismo geram um caos, então ele é contra o comunismo. Como que você vai falar que o Hitler ele era de esquerda? Não era, tá? Vai falar que os bolcheviques abalam a ordem e a paz. Vai falar que o povo alemão é descendente dos cavaleiros teutônicos e fundadores do Sacro Império Romano Germânico, deveriam se orgulhar do passado e reerguê-lo. Ele queria formar o Terceiro Reich, o grande império, tipo Napoleão, que queria conquistar toda a Europa. O Hitler queria a mesma coisa e vai fazer o mesmo erro com Napoleão, vai invadir a Rússia, tá? Muito bem. Ele vai defender também a raça ariana, né? Ele vai falar que somente a raça ariana era superior e deveria governar o mundo. Ele vai criticar os judeus, né, o antissemitismo, né? Ele vai falar que as grandes desgraças do mundo aconteciam por causa dos judeus. E ele vai ter a teoria do espaço vital. Essa teoria do espaço vital que vai justificar o quê? A invasão dos demais países, tá? Ele falava que para a Alemanha poder crescer, a Alemanha tinha que conquistar novas áreas, novas terras. E para isso, para ter esse espaço vital, seria necessário o uso da guerra. Ó, na imagem ali eu tenho o Hitler com uma menininha, tá lá, aparentemente, tipicamente da raça ariana. E do lado direito tem um soldado ali, ó, loiro também, os olhos claros, típico alemão da raça ariana, que seria a raça superior, segundo o Hitler, apesar dele não aparentar ser da raça ariana, né? Ele falava que lá na árvore genealógica dele, lá, a tataravó dele era descendente da... Ele deu um jeito de falar que ele era da raça ariana, beleza? Mas assim, o Hitler, né? Qual que foi o contexto para a ascensão nazista? Foi o fim da Primeira Guerra Mundial. O Hitler só conseguiu chegar no poder por quê? Primeiro, a Alemanha estava em crise, a Alemanha saiu humilhada na Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. Então o que vai acontecer? Como não havia uma melhora na Alemanha, como os alemães queriam uma vingança, tá? Surge o Hitler com um discurso alternativo e radical. Tudo isso vai facilitar o quê? Que essas ideias nacionalistas elas vão ganhar força, tá? O Hitler, para ajudar no seu governo, ele organizou duas tropas, né? Eles tinham as SAs e a SS, tá? A SA que eram tropas, digamos, comuns, e a SS que seriam tropas de elite, né? O Hitler, ele vai conquistando o apoio da burguesia e de membros mais pobres. E aí ele era um excelente orador, aproveita esses discursos nacionalistas dele e ele acaba, né, conseguindo ser chamado para o governo. Essa é a suástica, símbolo do Partido Nazista, que aparentemente para nós hoje é um símbolo ruim, mas que nas sociedades antigas ela era usada por vários povos como símbolo de boa sorte, tá bom? Então em 1933 o presidente Hindenburg, ele nomeia o Hitler como chanceler, tem início o governo nazista, o Hitler dissolve o parlamento, ele convoca novas eleições, lógico, né, que ele vence. Em 1934 ele elimina os inimigos que ele tinha no próprio grupo, que é a chamada Noite dos Punhais. Em 1934 também morre o Hindenburg, e aí o Hitler faz um plebiscito e ele se proclama o Führer, tendo início ao Terceiro Reich. Quando ele começa a governar, gente, é impressionante, ele já começa a pôr em prática o Holocausto, que é o quê? Que é a execução de judeus, tá bom?
o Hitler, ele no governo, ele dominava bastante a opinião pública. Ele tinha o famoso ministro da opinião pública da censura, né, o Joseph Goebbels. Ele manipulava a educação, ele usava violência, né, com a Gestapo para poder pôr medo nas pessoas. Então ele permanecia no poder pelo medo, né, pelo carisma, mas também pelo medo e pelo terror, ok? Gente, teve um lado bom do Hitler? Teve, querendo ou não, tá? No período em que ele governou, principalmente no início, a Alemanha saiu um pouco daquela crise que ela enfrentava. Então, só para dar uma apanhada geral, tá? Então, o Hitler, ele aproveita a crise, ele aproveita a miséria da Alemanha, ele aproveita aquela ideia de vingança em relação à Primeira Guerra Mundial, ele usa um discurso nacionalista, né? Ele acaba sendo convidado a fazer parte do governo. Ele entra no governo, ele dá um golpe, ele se proclama o imperador, o Führer, o líder, e ele começa, né, os planos para criar o Terceiro Reich, um grande império. Ele melhora a economia, mas do lado humano, dos outros lados, completamente terrível, tá? Vai ter todas as características do governo totalitário, né? Junto com a mácula ali do antissemitismo, que é a perseguição dos judeus. Essa charge aí mostra bem justamente isso, né? É uma escola onde eu tenho pessoas da raça ariana expulsando judeus, e os judeus sendo retratados como criaturas estranhas. Olha lá, uma menininha judia provocando ali a alemã, né? Uma ariana. Então, essa é a visão que eles ensinavam para as crianças. Então, a criança crescia odiando os judeus. Tudo bem? Nesse contexto do governo do Hitler, antes de começar a Segunda Guerra Mundial, estoura a Guerra Civil Espanhola, tá? E a Guerra Civil Espanhola vai ser importante para o Hitler, por quê? Porque serve de laboratório para ele testar as armas que ele usaria na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, em 1936, o Francisco Franco recebe o apoio do Hitler e do Mussolini, e vai ter uma guerra civil lá dentro da Espanha. De um lado tem a Frente Popular e do outro lado tem as falanges, tá? A Frente Popular era formada por republicanos, apoio externo voluntário, socialistas. E a frente, né, das falanges, nas falanges eu tenho a Itália e a Alemanha. A Guerra Civil Espanhola, como eu disse para vocês, serviu para o teste de novas armas que seriam usadas depois pelo Hitler na Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto ali tem um famoso quadro do Pablo Picasso, Guernica, né, que mostra os horrores da Guerra Civil Espanhola, ok? Continuando falando sobre os governos totalitários, eu tenho também o Benito Mussolini na Itália, tá? O Mussolini, ele tem as mesmas características do Hitler, o governo totalitário, autoritário, nacionalista. Eu só não vou ter o quê? Eu só não vou ter a perseguição aos judeus. De modo geral, o resto é bem parecido, tá bom? Assim como o Hitler, ele tenta, né, dar um golpe para assumir o poder. Em 22 vai acontecer a marcha sobre Roma, e o rei Vítor Emanuel III vai convidar o Mussolini para formar um governo, ok? Os soldados do Mussolini eram chamados camisa negras. Isso é importante eu também lembrar, ok? Eu tenho no Hitler o nazismo e no Mussolini eu tenho o fascismo. A palavra fascismo vem lá do Império Romano, né? Os feixes, feixes delictor, que era um dos símbolos que o Império Romano levava, né, na frente da luta. Então, era um símbolo de poder. Aí o Mussolini usa essa expressão fascismo, né, fascista, para o seu governo, tá? Esse é o fascio de combattimento, né, que é o feixe delictor, que vai dar origem à expressão fascismo e que era usado antigamente no Império Romano, tá bom? Eu não posso esquecer também, aqui eu tenho a foto do Vítor Emanuel III, eu tenho a foto do Mussolini. Então, igual aconteceu com o Hitler, que foi convidado, o rei vai convidar o Mussolini também para governar, né, junto dentro da Itália. Em 1924, vai ter eleição. O partido fascista do Mussolini vai usar a força para manter-se e ampliar o poder.
o deputado Giacomo Matteotti é morto pelos camisas negras. E em 25, né, com o Mussolini já ali dominando, ele vai mostrar as suas garras. Então em 25 acontece o fim do pluripartidarismo, só teria um partido político fascista, vai ser proibido as greves, vai ser abolida a liberdade de imprensa, tá bom? Então percebam que isso aí é bem radical, tá? Então é uma ideia burguesa combatendo principalmente o que movimentos de esquerda, tá? Então fascismo e nazismo, eles são de direita contra a esquerda. E do mesmo jeito que na Alemanha o Hitler, ele era o Führer, o líder, na Itália o Mussolini, ele era chamado de Duce, era Duce, né? E segundo o slogan, né, não deveria haver nada acima do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Ou seja, o povo tinha que ser fiel ao Estado. Outro lema, tá, do fascismo era o quê? Acredita, obedece e luta. Acredita, obedece e luta. Tá bom? Tudo bem? Finalizando, sobre o Mussolini, não posso esquecer que em 29 ele fez as pazes com a Igreja Católica, assinando o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão foi o tratado que concedeu, dentro da Itália, terras independentes para a Igreja Católica. É aí que foi criado o Vaticano como Estado independente. Tudo isso graças ao quê? Graças ao Mussolini. A Igreja estava brigada, né, com o governo italiano desde a unificação italiana, quando na unificação o Estado pegou as terras da Igreja. Então Mussolini criou, né, deu, através do Tratado de Latrão, as terras e a liberdade e a autonomia novamente para a Igreja Católica. Isso eu não posso esquecer. Finalizando, então, quais que foram as consequências do nazifascismo? Eu tive melhorias socioeconômicas, não posso negar. Eu tive expansão para outros países, tanto Hitler quanto Mussolini. E eu tive o lado ruim: censura, fontes ideológicas, povo controlado, falta de liberdade, ausência de liberdade de expressão, né? E tudo isso vai acabar motivando, de certa forma, a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, assim, recapitulando, o que eu não posso esquecer: governos totalitários foram governos autoritários, fortes, que surgiram entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho governos totalitários de esquerda, comunista, né? Eu tenho lá a União Soviética, o Stalin. Eu tenho governos totalitários de direita, capitalista. Tenho quem? Na Itália, o Mussolini, e na Alemanha, o Hitler com o nazismo. E aí nós vimos várias características de cada um, tá bom? Eu sei que é muita informação. O que eu aconselho? Vai voltando a aula, vai voltando a videoaula e vai marcando de forma separada. Marca primeiro o que é, né, governo totalitário, marca como que foi o governo totalitário do Hitler, o governo do Mussolini e assim por diante, para que vocês possam estudar de forma melhor. De qualquer forma, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, pergunta aqui nos comentários embaixo, eu respondo para vocês, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Aí, pessoal, esqueci de falar do Stalin, mas não tem problema, eu repito agora, tá? Uma pós-edição, falo rapidinho, coloco alguns slides, vou falando para vocês sobre o Stalin, sem problema algum. O Stalin, ele vai governar na década de 30, vai morrer o Lenin, e aí ele assume o poder na União Soviética, né? E o governo do Stalin, ele vai ficar marcado principalmente pela questão do terror. Ele vai matar praticamente todos aqueles que ele achava que era inimigo, ele realmente matava, mandava executar, tá? Então, inclusive, um dos melhores amigos dele, que era o Kirov, ele achou que um dia o cara poderia ser um problema e ele resolveu executar o cara, tá? Então, o governo do Stalin, eu não posso esquecer isso na prova, que foi marcado pelo terror. Outra coisa que eu não posso esquecer é o quê? É os planos, ou melhor, são os planos quinquenais. O Stalin, para tentar melhorar a economia da União Soviética, ao longo do tempo, criou planos
que a cada 5 anos ele iria desenvolver alguns setores específicos da União Soviética. Do resto, o stalinismo tem as mesmas características dos regimes totalitários, tanto o do Hitler na Alemanha, quanto o do Mussolini na Itália. Regimes autoritários, com censura, com nacionalismo, com grande repressão. Beleza? Um grande abraço a todos e bons estudos.